Seu lar é provavelmente seu maior investimento. Certamente é o centro da sua família. Na maioria das partes do país, seu lar está em perigo real de ataque de cupins subterrâneos. Muitas pessoas dizem que existem somente dois tipos de casas: aquelas que têm cupim e aquelas que terão. De fato, danos causados por cupins subterrâneos são muito mais comuns do que danos causados por incêndios. Cupins danificam quase 1,5 milhão de casas por ano nos Estados Unidos. Colônias de cupins subterrâneos vivem dentro do solo. Desta forma, cupins operários constantemente procuram madeira para alimentar a colônia por todo lugar. Eles a encontram em troncos de árvores e cercas e também na sua casa. Tradicionalmente, nós protegemos uma casa contra os cupins aplicando uma barreira de cupinicida líquido injetado dentro, no solo, ao redor e embaixo da estrutura. Infelizmente, a colônia de cupim, que ainda permanece ativa na área, às vezes encontra uma falha na barreira e continua a infestar a casa. Vãos na barreira podem ser causados por movimento de solo ou degradação do produto ao longo do tempo. Além disso, o sistema de barreira frequentemente requer a perfuração no chão e o deslocamento do paisagismo. Agora há algo muito melhor. Centricon, sistema para a eliminação de colônias de cupins. É o primeiro método comprovado que elimina uma colônia de cupins permanentemente e põe fim na ameaça à sua casa. O sistema do Centricon monitora os cupins usando estações especiais colocadas em volta da sua casa. Cupins procuram por alimento constantemente. Em tempo, eles acharão e se alimentarão nos dispositivos de monitoramento contidos nas estações do Centricon. Nestas estações, o dispositivo de monitoramento é então trocado por um tubo cujo conteúdo é uma isca para cupins de ação lenta. Os cupins alimentam-se nesta isca e conforme eles morrem, a colônia diminui. Depois de algumas semanas, a colônia é eliminada. Nesta hora, a isca é trocada por um novo dispositivo de monitoramento para que sua casa seja protegida de futuros ataques por novas colônias de cupim. Isto foi uma rápida introdução do sistema Centricon. Agora vamos apresentar um pouco mais de detalhes sobre como o Centricon pode ser usado para proteger sua casa. Primeiro, um operador autorizado Centricon inspecionará sua casa, procurando a presença de cupins. Ele vai procurar por madeira danificada, pelos túneis de forrageamento e por áreas propícias ao ataque de cupins, como, por exemplo, lugares onde a madeira está em contato com o solo. O profissional vai perguntar se você tem visto revoadas de cupins ou mesmo asas descartadas perto de portas ou janelas. Com estas informações, ele vai colocar estações Centricon nas prováveis áreas de alimentação ao redor de sua casa. Estas estações serão colocadas rente ao chão e estrategicamente localizadas ao redor da casa e perto de outras fontes de alimentação para cupins. Elas estarão lacradas para não serem devidamente mexidas. As estações serão inspecionadas regularmente para detectar a presença de cupins. O operador estará procurando cupins que se alimentam no dispositivo de monitoramento. Quando os cupins são encontrados, eles são recolhidos numa bandeja e então são transferidos para um tubo isca. O tubo isca contém Recruit 2, isca para cupins, a qual contém um ingrediente de ação lenta que mata cupins interrompendo o processo de muda. O tubo isca será inserido na estação onde os cupins foram encontrados. Os cupins capturados vão alimentar-se na isca e sairão de volta à colônia, deixando um caminho marcado com um cheiro específico que conduz outros cupins da sua colônia a se alimentarem no tubo isca. Devido a este procedimento exclusivo denominado autorrecrutamento, as estações onde foram colocadas as iscas Recruit 2 serão visitadas por muitos, se não todos, os cupins operários que procuram por alimento. Enquanto os cupins operários morrem, outros na colônia, incluindo o rei e a rainha, morrerão de fome porque eles dependem dos operários para se alimentarem. A colônia começará a diminuir e será eliminada. Após a eliminação de uma colônia, os tubos isca consumidos serão substituídos por novos dispositivos de monitoramento. O operador Centricon continuará então a inspecionar as estações Centricon para detectar sinais de uma nova colônia que poderá tentar invadir a sua propriedade. Esta é uma característica única de prevenção do sistema Centricon, tornando-o de fato um sistema de segurança contra cupins. Centricon é único por outros motivos também. Ele é menos intrusivo que os métodos tradicionais.
O técnico não precisará perfurar o chão ou a fundação e provavelmente não removerá arbustos ou afetará o paisagismo quando se instalar o sistema Centricon. O monitoramento e a colocação da isca podem ser feitos mesmo sem entrar na sua casa. Diferente dos métodos de controle tradicionais, um benefício da utilização da isca Recruit 2 é que ela é direcionada apenas aos cupins subterrâneos, sendo colocada estrategicamente somente em estações infestadas e removida quando eles deixam de se alimentar nestas estações. Mas a maior diferença do sistema Centricon é sua habilidade de realmente eliminar a colônia e ameaça à sua casa. Como a sua casa é muito importante, os cupins são uma ameaça muito grande ao seu patrimônio. É óbvio que você vai ter algumas perguntas sobre o sistema Centricon. Nós tentaremos responder algumas perguntas aqui e o seu operador Centricon poderá responder outras dúvidas. What's in the bait that eliminates the termites? O ingrediente ativo da isca Recruit 2 é o hexafluomuron, um regulador de crescimento de insetos que interrompe o processo vital de muda dos cupins, de maneira que eles são incapazes de crescer. E como resultado, eles morrem. O hexafluomuron é altamente seletivo para insetos como os cupins subterrâneos. How do I know that Centricon really works? O sistema Centricon foi testado por pesquisadores independentes e universidades em todos os Estados Unidos com sucesso documentado. Foi usada uma técnica de marcação com corantes biológicos para identificar os cupins atacando a estação e medir o tempo necessário para eliminar a colônia. Além disso, centenas de milhares de casas e outras propriedades estão sendo agora protegidas pelo sistema Centricon nos Estados Unidos. How long does it take to eliminate the colony? Após a instalação do sistema Centricon, é necessário algumas semanas para os cupins entrarem nas estações. Uma vez que os cupins são transferidos aos tubos isca, eles iniciarão o procedimento de autorrecrutamento e se alimentarão na isca Recruit 2. A colônia é eliminada conforme os cupins vão se alimentando na isca. O tempo necessário para eliminar a colônia varia com o período do ano, geografia, pressão de infestação dos cupins e a espécie dos cupins. Why can't you just put the bait in all the stations right away? Primeiramente, o estabelecimento de um ponto de alimentação na estação é crítico. A colocação da isca em todas as estações desde o início não iria acelerar a eliminação da colônia e seria um uso inapropriado da isca Recruit 2. Com o sistema Centricon, o ingrediente ativo não é espalhado por acaso, mas colocado estrategicamente quando e onde os cupins que estão procurando alimento são localizados. If my neighbor uses the Centricon system, won't my house be protected too? Não, o sistema Centricon somente pode proteger estruturas onde ele está instalado. É possível que existam muitas colônias se alimentando na sua vizinhança, e aquele cupim que está atacando sua casa pode não ser o mesmo que ataca o seu vizinho. Are the stations removed after the colony is eliminated? Se elas fossem removidas, você perderia a característica de prevenção do sistema Centricon. O monitoramento contínuo das estações no solo pode detectar a chegada de uma nova colônia para que ela também possa ser eliminada e sua propriedade protegida. De uma certa maneira, o sistema Centricon é como um alarme permanente contra cupins. What if my house is already infested with subterranean termites? Primeiramente, o sistema Centricon será instalado para eliminar a colônia de cupins que está atacando e providenciar uma proteção estrutural de longo prazo. Então, se a infestação é tão grande que os túneis dos cupins são visíveis na casa ou cupins vivos são encontrados alimentando-se na estrutura, a aplicação da isca aérea Recruit AG pode ser necessária. A isca Recruit AG permite que o ingrediente ativo esteja imediatamente disponível aos cupins que infestam a estrutura. O operador autorizado do sistema Centricon instalará Recruit em lugares onde os cupins estão procurando por alimento e irá inspecioná-los numa rotina regular. Pergunte ao seu operador autorizado Centricon se o Recruit AG é recomendado para sua casa. O operador autorizado Centricon pode responder a todas as suas perguntas sobre o sistema Centricon. Ele recebe regularmente tanto treinamentos extensivos em biologia e comportamento de cupins, tanto quanto do uso do sistema Centricon. Seu operador autorizado Centricon também tem acesso a ferramentas sofisticadas para a coleta dos dados, incluindo o ProLinx, sistema de gerenciamento de informações desenvolvido pela Dow AgroSciences. Este sistema de computador foi desenvolvido para que seu operador autorizado e a Dow AgroSciences possam acompanhar o sucesso da performance do Centricon na sua casa.
você pode confiar no seu operador autorizado e no sistema Centricon para proteger a sua propriedade contra os cupins subterrâneos hoje e sempre.